Bom dia, boa tarde, boa noite, tá certo? Ou de boa madrugada, se estiver resolvendo assistir essa aula de madrugada. O que você não deveria fazer, mas fazer o quê? Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre movimento circular. Finalmente, vamos iniciar nosso conteúdo de movimento circular. Alguns colegas tinham perguntado quando que a gente viria. Na verdade, eu tirei movimento circular de movimento bidimensional lá no comecinho do semestre, joguei para cá, para que a gente possa entrar em rotação com a cabeça bem fresquinha, ou seja, vendo o movimento circular, e a gente entra em movimento de rotação sem problema algum. Tá certo? Então vamos começar. Deixa eu aparecer aqui na apresentação. Ótimo. Então, olha só. Opa, não olhei nada. Agora. O que a gente chama de movimento circular é o que a gente chama de movimento de uma partícula sobre uma trajetória em forma de circunferência. Isso é movimento circular. Obviamente, a gente vai poder generalizar depois, mais tarde, para outras situações. Tá? Eu quero que vocês tenham atenção que eu não estou chamando de movimento circular uniforme, estou falando só de movimento circular, porque quando chegar nos pontos adequados, vocês vão ver que isso vai ser uma informação importantíssima. Se é um movimento circular uniforme. Pessoal, quando a gente fala que nós temos um movimento circular uniforme, acho que a primeira consequência que nós temos é que o módulo do vetor fica constante. A gente tem essa circunferência, que é onde a nossa partícula vai andar. O nosso vetor posição, peguei uma posição arbitrária, esse ponto aqui. Se eu pegar esse vetor e decompor na direção x e y, lembrando que a gente tem um módulo R constante, a gente vai ter explicitamente isso aqui. O vetor R, a componente na direção x é R cosseno θ, e a componente na direção y é R seno θ. Perfeito? Opa! Isso aqui é claro, né, pessoal? Eu pego componente x, componente y, tomo o quadrado, e a gente tem ele constante. Só para confirmar isso para a gente, eu vou mostrar para vocês no nosso fabuloso Brown Board. Então, olha só, o que estava na transparência antes era exatamente isso aqui. Módulo do vetor R igual ao módulo de R na direção I, módulo de R. R cosseno de θ na direção I, mais R seno de θ na direção J. O que é isso? R cosseno θ na direção I e R cosseno θ na direção J. Se vocês lembrarem, é as componentes na direção X, a projeção em X, a projeção em Y. Com essa informação, vou tomar um módulo agora. Esse é o vetor, eu tinha escrito módulo. Agora eu vou tomar um módulo disso aqui. Se vocês lembrarem, o módulo do vetor R é igual a raiz da componente em x ao quadrado mais a raiz do componente x ao quadrado mais cosseno y ao quadrado. Então, abre parênteses, módulo de R, cosseno de θ ao quadrado, mais, abre parênteses,
módulo de R seno de θ ao quadrado. Módulo de R ao quadrado. Quer dizer, vou fazer um passo anterior. Então, tenho R ao quadrado, módulo de R ao quadrado aqui, vezes cosseno ao quadrado de θ, mais módulo de R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Perfeito? Eu tenho R aqui, coloco ele em evidência. Módulo de R ao quadrado, abre parênteses, cosseno de θ quadrado mais seno de θ ao quadrado. Pessoal, cosseno de θ, seno de θ ao quadrado, a gente sabe que é 1. Cancela, cancela. A gente tem que módulo de R igual ao módulo de R. É meio bobo isso, mas é só para mostrar que partindo do conceito de que nós temos um módulo de R constante, é isso que a gente vai encontrar, tá bom? Módulo, de novo, só para reforçar, o vetor R tem vários valores, um para cada ponto, mas o tamanho dele é sempre o mesmo. Não importa o sentido que ele esteja. Direção e sentido que ele esteja. Perfeito? Não tem muito o que discutir com relação à posição. Agora a gente vai partir para onde? Para a velocidade. Desculpa. Só um instantinho aqui que eu vou pedir ajuda para minha adorável assistente. Sim, eu tenho um assistente. Só rapidinho. Voltando. Com o vetor posição definido, a gente tem que pensar na velocidade. Tá certo? Pessoal, velocidade, vou chover no molhado, vocês já sabem. É a derivada da posição com relação ao tempo. Preciso fazer alguma consideração a mais? Não. A única consideração que a gente tem que lembrar é que a gente está com um movimento circular. Que, nesse caso, a gente tem o raio constante. Vamos, então, ver o que acontece quando a gente tem essa situação. Eu, basicamente, vou só copiar. Ops. A expressão que a gente tinha antes. Só fazer um ajuste aqui na câmera. Eu acho que assim está melhor. Está fugindo do plano do... Então, a gente sabe que velocidade Oi, me perdi de novo, perdão. Velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, que é igual à derivada com relação ao tempo, abre parênteses, módulo de R, cosseno de θ na direção I, mais módulo de R, seno de θ na direção J. Vou derivar termo a termo.
Então, d dt é cosseno de θ na direção I. Mais derivada com relação ao tempo do módulo de R de θ na direção J. Obrigado. Pessoal, quando eu falo, lembre que a posição tem módulo constante, significa que isso aqui vai para fora da derivada. Lembra? Derivada de uma constante sai para fora da derivada. O versor I também vai para fora da derivada, tá bom? Ele é uma constante, é um número, é um vetor. Constante, então você não precisa derivar ele. Tá certo? Então, a gente tem o quê? I módulo de R, derivada com relação ao tempo, cosseno de θ. Para J, exatamente a mesma coisa. Aqui, a gente só vai derivar, então, cosseno. Cosseno de θ. Por quê? Pessoal, θ varia com o tempo. Eu tenho um θ aqui, se eu tenho um outro R, eu tenho outro θ, se eu tenho outro R para cá, um outro θ. Tá certo? Derivado de cosseno é menos seno. O que vem da derivada, eu vou colocar em roxo, tá? Então, tenho menos módulo de R. Pessoal, o θ varia com o tempo, então tem que derivar θ também. Então, eu vou ter derivada de θ com relação ao tempo, vezes seno de θ na direção I. Mais módulo de R dθ dt cosseno de θ na direção J. Concordam? Alguma dúvida? Está aqui. Menos R dθ dt, seno de θ na direção I, mais módulo de R dθ dt, cosseno de θ na direção J. Atenção. Esse termo aqui, dθ dt, a gente dá um nome especial para ele. Tá certo? Esse nome a gente chama de ômega, velocidade angular. Qual que é a unidade disso? Lembra? Θ não tem unidade, tempo é 1/2, a unidade disso é
1 sobre o segundo. Velocidade angular. Só queria chamar a atenção para vocês. Velocidade angular é sinônimo de frequência angular. Tá bom? Isso aqui é frequência angular. É a velocidade. Isso aqui a gente tem velocidade. Dθ, dt eu vou chamar, como eu falei para vocês já. Ih, vocês não estão vendo. Melhor. Antes da gente passar para a frequência angular. Tá? Vocês conseguem observar essa função aqui? E enxergar esse vetor? Vocês podem responder via chat, por gentileza. Tá? Só para eu ter ideia se vocês conseguem ter essa noção geométrica. Se não conseguir, eu preciso saber, por favor. É claro para vocês isso? Esse que é a minha pergunta. Professor, eu ainda não consigo enxergar de forma clara. Eu Perfeito. Então, vamos fazer isso agora, compreendo. então. Opa. Estou no Zoom. Opa, vamos para cá. E vamos para o brown board. Deixa eu ver o seguinte. Opa. Não. Só um instante. Ótimo. Pronto, agora a gente consegue ver. Não consegue não, porque a câmera está invertida. Ela está invertida para vocês, né? Está, professor. Ótimo. Então, olha só, pessoal. Já vou fazer uso do... Já vou fazer uso do... Fazer uma coisa mais esperta aqui. Vou colocar um sistema de coordenadas que eu devia ter colocado na figura e não coloquei. Importante no movimento circular, pessoal, a gente pode ignorar a parte vetorial, mas eu acho que é um bom passaporte para a gente ver como que a característica vetorial é importante. Enxergar essas coisas vetoriais. Tanto quanto o que a gente fez antes. Eu vou desenhar aqui pequenininho o vetor posição, só para ilustrar para a gente. Temos o ângulo θ, projeção de θ em x dá cosseno, projeção do vetor em y dá seno, tá? Cosseno. Em y dá seno e em x dá cosseno.
Até aí, todo mundo tranquilo. Agora, o que é importante para a gente é saber enxergar o vetor velocidade. Tentativa de um movimento circular, mas nesse ponto aqui tá bom. Esse aqui é o nosso vetor velocidade, tá bom? Pessoal, para facilitar a vida para a gente, eu vou transladar esse vetor para cá. Pessoal, fazendo essa translação, eu posso pensar a seguinte situação. Eu posso pegar esse vetor alfa, esse ângulo alfa, que é daqui até aqui, e decompor esse vetor. Como que eu faço a decomposição desse vetor? Eu tenho a componente em x e em y, tá certo? Então, eu vou ter velocidade. É um módulo da velocidade, alguma coisa que eu vou chamar de Vx. Cosseno de alfa mais Vy seno de alfa na direção J. Tá bom? Eu consigo, por identidade de triângulo, por exemplo, se a gente quiser, relacionar alfa com θ, tá certo? Que a gente fala o seguinte, olha, como que eu vou falar isso? Relação entre θ e alfa. Ah, claro. Estou complicando que é simples, pessoal.
Esse é o vetor R. Tá, vamos fazer mais fácil. Quem que é o vetor R? Quem é? O vetor R é igual ao módulo de R, cosseno de θ. Colabora na tela aí. Θ na direção I, mais módulo de R, seno de θ na direção J. V a gente acabou de encontrar. V eu vou chamar de componente Vx, esse termo aqui. V0, cosseno é seno menos seno de θ na direção I, mais V0, cosseno de θ em J. Pessoal, muito mais fácil. Eu não quero provar isso que a gente acabou de provar. Eu estava tentando reduzir o vetor V, desculpa. É mais fácil. Pessoal, vamos notar esse vetor. Se a gente pegar esse vetor aqui e disser, olha, R cosseno θ na direção I. Opa, R cosseno θ na direção I. Eu monto esse componente, monto esse e construo esse. Vou fazer agora o contrário. Eu vou construir a velocidade. A velocidade na componente x, aí a gente olha para x, é menos, ou seja, ele vai estar nesse quadrante para cá, V seno θ. V seno θ, eu vou, só para simplificar, vou fingir que V seno θ tem o mesmo valor de 1, tá? Tem o mesmo valor de R, só para facilitar na hora de montar o vetor, tá bom? Então, esse vetor, a componente x está nesse ponto, é isso aqui. Isso aqui é um número agora, tá? Isso aqui é um número. E agora, para a componente em y, V cosseno θ. Agora eu construo o vetor. Como que eu construo o vetor? Esse ponto aqui é o final do vetor. Esse aqui é nosso vetor velocidade. E se eu transladar para aquele ponto que estava ali, só para simplificar para a gente, é o vetor V que a gente tinha visto em que nós tínhamos visto aqui, tá bom? Só mostrando que aquela decomposição se eu pegar esse vetor aqui e construir, ele dá exatamente aquele vetor naquela direção, tá certo? Agora, vou me repetir um pouco, tá? Perdão. Vou falar da velocidade angular. Essa quantidade de θ dt menos ômega, pessoal, se não ficou muito claro ainda,
eu sugiro que vocês tentem fazer vocês mesmos em casa, montar esse vetor. Depois eu vou dar uma olhadinha se eu encontro alguma coisa para deixar um pouco mais claro, tá? Voltando para cá. Deteta dt menos ômega, eu vou chamar, deteta dt, vou chamar de ômega, velocidade angular. Pessoal, aqui, esse que é um ponto que agora a gente pode começar a chamar de movimento circular uniforme. O que significa movimento circular uniforme, pessoal? Desculpa. É quando a gente tem velocidade angular constante. Quando a gente faz isso e escreve o vetor usando ômega, a expressão fica desse jeito. Menos r θ seno ômega seno de θi mais r θ ômega r θ cosseno de θ na direção j. Tá? Vou reforçar aqui que a gente chama de velocidade angular em física 1. Em física 2 a gente vai chamar de frequência angular. É a mesma quantidade. Tá certo? E essa variação do ângulo a gente representa desse jeito aqui. Tá bom? É essa abertura de θ que a gente chama de ômega. Pessoal, como que a gente verifica? Vamos fazer esse exercício. Que a velocidade de θ é constante. Pessoal, eu estou chamando a atenção, insistindo nessas coisinhas, porque é um ferramental que a gente já viu antes. Em algum instante... Ah, vou estar estranhando. A gente já testou isso, tá bom? E agora a gente vai fazer uso pesado dessas quantidades. Então, eu estou revendo elas aos poucos, essas bobicezinhas, essas bobagenzinhas, esses conceitos básicos, só para a gente reforçar, tá? Como que eu verifico se uma coisa tem módulo de velocidade constante? Parece complicado, né? Pessoal, tá tudo aí. Primeira coisa. Eu quero saber se o módulo da velocidade é constante. Ora, se eu tenho vetor velocidade, a primeira coisa que eu faço é igual a menos ômega r seno de θ na direção i mais ômega r cosseno de θ na direção j. Tá certo? Eu pedi um módulo, pessoal. Ora, se eu estou pedindo um módulo, no fundo, eu quero que você prove que o módulo é alguma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o módulo. Vamos calcular o módulo de R. Perdão. Vamos calcular o módulo da velocidade. Como calcula o módulo? Raiz desse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. Então, tenho menos ômega R seno de θ ao quadrado mais ômega módulo de R cosseno de θ ao quadrado. Pessoal, posso colocar ômega R em evidência.
Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, a gente sabe quanto que é, a gente já usou isso. 1. Ômega ao quadrado, módulo ao quadrado de R, tirado raiz. Pronto, encontramos o módulo. Mas agora a gente mostrou que ele tem velocidade constante. Está demonstrado, né, pessoal? Qual que é a nossa premissa que a gente falou lá no comecinho? O módulo de R não é constante? Foi o que a gente combinou. E agora, a gente também falou, ó, a gente tem velocidade angular constante. Ou seja, se eu tenho um módulo de R constante, eu tenho isso constante, isso vezes isso é uma constante, como a gente queria ver. Tá bom? Então, quando falo verifique se a velocidade tem um módulo constante, é se o que você está encontrando, a expressão que você está trabalhando, ela é condizente com o que você falou. É constante. No quadro foi o Brown-Bode, a gente já fez. Agora eu quero uma pergunta maldosa e eu quero que vocês se manifestem no... Vocês se manifestem no chat, tá? Por favor, ou falem. Fiquem à vontade. Se ômega variar no tempo, essa expressãozinha aqui, que faltou um módulo, tá, pessoal? Essa expressão continua sendo válida ou ela muda? Não estou falando que a expressão é constante. Eu estou falando para vocês, olha, módulo de R vezes ômega é válido mesmo que ômega varie com o tempo? Sim, essa expressão continua sendo válida. Tá certo? Ela não muda. Mas se R variar, aí não funciona. Tá? Se R variar, o negócio não é bonito. Tem outros termozinhos, tá bom? Vamos fazer esse exercíciozinho. Vamos calcular a velocidade do módulo de uma partícula em movimento circular uniforme, de raio de 1,2 e frequência angular de π sobre segundo. Pessoal, não tem nem graça esse exercício, né? Substituição direta na fórmula. Como assim, substituição direta na fórmula, professor? No exercício, eu tenho o raio, 1,2 metros, e eu tenho ômega, o módulo do raio, 1,2 metros, e ômega é π, 1 sobre segundo. O módulo de V um 1,2 vezes π dá 3,79. O que eu quero agora que vocês pensem, por favor, é com relação a essa pergunta capciosa. Maldosa até. Qual o valor do módulo de V com os mesmos valores para o raio e ômega quando os ângulos forem 45, 60 e 90? E aí?
Vamos responder essa pergunta de uma outra maneira. Vou induzir... Pode falar, Johnny. O professor, na verdade, seria, assim, se fosse 90, seria metade do valor que a gente encontrou, 3,79, porque π é 180, daí 90 é π sobre 2, tecnicamente? Atenção. Isso aqui é a velocidade. Eu escolhi a velocidade π por um acaso. Ou de maldade mesmo. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com esse ângulo θ. θ é θ. Ômega é a variação de θ. Tá bom? Se a gente olhar para a expressão módulo de R vezes módulo de ômega, em algum lugar entra θ aqui dentro dessa expressão? Lembra lá da dedução que a gente fez? O único lugar que entrava θ na expressão aqui é esse aqui, vocês concordam? Pessoal, se for seno de 90 ao quadrado mais cosseno de 90 ao quadrado, isso aqui vai dar quanto? 1. Se for seno de 45 ao quadrado mais cosseno de 45 ao quadrado, isso aqui vai dar quanto? 1 também. Ou seja, essa expressão aqui não depende da variável θ. Então, se eu tiver θ 45, (45, 60 ou 90, não faz diferença nenhuma. É o módulo não varia com ângulo, pessoal. Tá bom? Era pegadinha mesmo, não se preocupem, pessoal. Tá? A ideia aqui era fazer vocês caírem no buraco. Tá? Eu fui maldoso nessa pergunta. Entrei na dividida querendo machucar vocês. Não, mas atenção, eu peço para vocês terem atenção nisso, pelo seguinte, é uma coisa que eu acho que não comentei com vocês em aula em nenhum instante. Quando a gente joga vocês no buraco, o professor joga no buraco numa aula, assim, vou fazer uma pergunta que eu sei que eles vão cair. Essas perguntas têm um objetivo para vocês prestarem atenção no que é importante na expressão que foi dada. Porque numa situação real, quando alguém for te trazer dados, isso é uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. Vocês são engenheiros, as pessoas não vão dar as coisas mastigadas para vocês. Basicamente, as pessoas vão querer que vocês mastiguem as coisas para elas. Então, quando for dada alguma informação para vocês, até colocar meu rosto em primeiro plano. Quando alguma informação for dada para vocês, essa informação vai vir com sujeira. E às vezes a pessoa que vai fazer a coleta de dados, ou que observou o problema acontecer, ele vai considerar alguma coisa importante que no fundo não é. Tá? Assim, eu vou pegar esse probleminha bobo que a gente fez agora e tentar transformar numa situação. Imagina que você precisa fazer um cálculo dessa velocidade angular, tá? E uma pessoa precisa disso, e ela foi lá fazer coletas. E ela coletou para você. Olha, eu coletei para você o raio da peça que gira, consegui determinar mais ou menos a velocidade. E para garantir isso, eu fiz essas medidas para os ângulos de 45, 60 e 90. Quanto que vai ser a velocidade em cada ponto desse? A pessoa pode se perguntar isso. Aí você vai ter que ter uma maturidade e dizer assim, opa, que bom, mas se me trouxe dado desnecessário. Se eu quero só saber a velocidade de rotação, o que eu precisava era do raio e da frequência angular, da velocidade angular, tá bom? Ou seja, normalmente as pessoas, vocês vão ter acesso, vai haver coleta de dados excessivos. Uma coisa que vai caber para vocês em engenharia também, quando vocês estiverem fazendo trabalho de campo, escritório, vocês saberem o que é dado pertinente e o que não é dado pertinente.
Tá? Isso é uma coisa que eu acho que a academia tem que pedir bastante. Quando eu falo academia, é a universidade, tá? Que a academia precisa ter muito cuidado. De vez em quando a gente apresenta problemas para vocês e a gente dá tudo mastigado. Aí vocês se acostumam em pegar tudo mastigado e quando vocês pegam desmastigado, o que é desmastigado? Você faz uma pergunta maldosa, 45, 60, 90, para o valor do módulo de alguma coisa. Pessoal, módulo da velocidade, nas condições que foram dadas, ômega constante, raio constante, módulo de R constante, não varia. Ou seja, a velocidade angular, ou velocidade V, vai ser a mesma em qualquer ponto da circunferência. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos falar de aceleração. Perfeito? A gente sabe pegar a expressão, sabe que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. A gente pega a expressão da velocidade e deriva. Tá bom? Derivando essa expressão, opa, calma, professor. Mas o movimento não é circular uniforme? Com o módulo da velocidade constante, isso não significa sem aceleração? O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho aceleração nesse sistema? E aí? Tem aceleração? Sim ou não? Essa derivada vai dar zero? Teria a aceleração angular, professor, porque a gente está usando a velocidade angular ali na fórmula? Mas eu não falei que velocidade angular não é constante? Se a Mas ela velocidade vai... angular, se a velocidade angular é constante, não tem aceleração angular, né? Mas vocês estão chegando perto. Pensem um pouquinho. De novo, fui maldoso. Calma, relaxa, pessoal. O negócio é mais simples do que vocês estão imaginando. Antes de eu chegar na próxima transparência, vamos olhar para essa figura. Lembra quando eu falei para vocês que cinemática é uma grandeza... a gente pega toda a glória da cinemática quando a gente fala de velocidade, fala de vetores? Isso eu lembro que eu falei para vocês. Lembra que eu falei isso? Pessoal, vocês vão ver o caso aqui, em que apesar de eu ter o módulo da velocidade constante, lembra que módulo não tem direção e sentido, lembra? É só um número. Ele dá a magnitude do vetor. Ele vai dar o tamanhozinho desse vetor aqui. Vocês concordam? Mas você concorda que o vetor nesse ponto, o vetor V nesse ponto tem uma direção, V nesse tem outra direção, só um instantinho, pessoal. Onde que fica aquelas opções de desenho? Se eu não me engano, fica na parte superior que está como inserir, professor.
Se eu não me engano, no caso. Inserir. Ah, tá. Eu sei o que está acontecendo. Já sei o que está acontecendo e eu sei onde que eu tenho que ir. Só um instantinho. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Isso aqui. Vocês continuam me ouvindo ou não? Sim, Tá, perfeitamente. perfeito. Sim, dá para ouvir. Agora a gente desenha. Então, olha só. Aqui a gente tem uma velocidade nessa direção e sentido. Vocês concordam que se eu pegar... Oi, era para ser assim. A velocidade aqui, ela ia ter essa outra direção e sentido? Vocês estão conseguindo ver, não? Não, se o professor desenhou alguma coisa agora, não apareceu para nós. Ah, que chato isso. Depois eu tenho que ir atrás, então. Então, vou fazer o bom e velho brown board de novo. Olha só. Eu tenho nesse ponto essa velocidade. O módulo dela é constante. Mas vocês não concordam que se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter outra velocidade com o mesmo módulo, porque eu falei para vocês que a velocidade, o módulo da velocidade é constante. Só que a direção e o sentido estão mudando. Isso aqui é uma direção e esse aqui é uma velocidade com outra direção. Vamos melhorar essa figura. Está muito claro. Aqui, ó. Aqui eu tenho V1. Nesse ponto aqui, eu vou ter V2. O módulo de V1 é igual ao módulo de V2, como eu falei para vocês. Só que está claramente, vocês conseguem perceber, são vetores diferentes, não é isso? Pessoal, ou seja, o vetor ele está aqui, depois ele vai andando com velocidade, ele vai mudando, está assim, ele vai mudando até chegar assim e vai girando o vetor velocidade. Pessoal, o que muda a velocidade? O que altera a velocidade? A única coisa que altera a velocidade, a gente sabe o que é. É a aceleração. Aqui vocês estão tendo um exemplo. Aqui nós estamos tendo um exemplo de um caso em que a aceleração, o único papel da aceleração nesse sistema é alterar a direção da velocidade. Ele não altera o módulo. É por isso que existe aceleração. Se não tivesse aceleração, a partícula ia andar em linha reta, vocês concordam? Lembra da segunda lei de Newton? Desculpa. Da segunda lei de Newton. Se não tem força atuando no partícula, não tem aceleração, vocês concordam? Se a aceleração é zero, ou seja, ele ia fazer o quê? Ia andar em movimento retilíneo uniforme. Ok? Por isso que existe aceleração no sistema, pessoal. Se eu pegar aquela expressão da aceleração e derivar não, né? Se eu pegar a expressão da velocidade
essa expressão aqui, que é a velocidade derivada com relação ao tempo. E fazer a derivada dela, de novo, isso aqui é constante, vai sair para fora da derivada. Eu vou derivar só esse cara. Vamos fazer isso. ddt, abre parênteses, de menos módulo de R, ômega, seno de θ na direção I, mais módulo de R, ômega, cosseno de θ na direção J. Isso aqui é constante, eu vou mandar para fora da derivada. Menos R, menos não. R ômega, abre parênteses, derivada com relação ao tempo de seno de θ, menos seno de θ na direção J, mais derivada de θ com relação ao tempo, cosseno de θ, na direção I. E vocês não estão vendo nada. Pessoal, derivada de seno é o quê? É cosseno. Então, módulo de R, ômega, abre parênteses, derivada de seno é cosseno, menos cosseno de θ que seja, olha, cosseno de θ vezes a derivada Pessoal, digam um oi para o professor Douglas. Fala oi para eles, Douglas. Olá, pessoal. Olá. Física 1. Olá, professor, tudo certo? Capricha, hein? Capricha. Derivada do ângulo, voltando. Eu vou derivar seno de θ. Derivada de seno de θ é cosseno. Só que eu tenho que derivar o argumento. Então, a derivada temporal de θ dt, na direção I, mais derivada de cosseno menos seno, vou jogar para fora o sinal de novo. Seno de θ, fazendo a derivada do argumento, dθ dt na direção J. Menos, eu vou jogar para fora. Então, eu tenho menos R ômega, abre parênteses, cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Eu vou só brincar com uma coisa aqui, que é o seguinte, isso aqui é módulo de R, eu vou jogar módulo de R lá para dentro, tá bom? Então, eu tenho menos ômega, módulo de R, cosseno de θ na direção I, mais módulo de R, seno de θ na direção J. Módulo de R cosseno I mais módulo de R seno θ, isso tem um nome. Isso aqui é o vetor R. Se vocês voltarem lá para a transparência, R cosseno de θ na direção I, R seno de θ na direção J. Tá certo? O que isso significa?
que o vetor aceleração é igual a menos ômega vezes o vetor R. Pessoal, lembram do segundo grau, em que a gente falava assim, nossa, pessoal, a aceleração centrípeta tem que apontar para o centro do movimento circular para fazer o objeto fazer o movimento circular? Está aqui, ó. Está aqui a demonstração. Não vendo além que a aceleração tem que apontar para o centro. A aceleração aponta para o centro como uma consequência da cinemática e da nossa definição de movimento circular. Qual foi a única coisa que a gente impôs para fazer o movimento circular? Módulo constante. Olha como isso é forte, pessoal. Módulo constante e descrição usando vetores, a gente está recuperando todo o movimento circular aqui. Tá certo? Opa, perdão. Tem uma coisa que eu não falei, que eu fiz errada, que o Douglas me distraiu. Olha só, não muda nada o raciocínio, tá? Só tem uma coisa que eu tenho que chamar a atenção. Quem que é esse cara aqui? Dθ, dt, a gente tem um nome, é ômega. Então, parece aqui, na verdade, um θ ao quadrado, um ômega ao quadrado. Já tinha um ômega aqui fora, isso aqui é ômega. Aí eu jogo para fora, é ômega ao quadrado. Essa é a nossa expressão. E mais do que isso, ela mostra para a gente que ela aponta para o centro. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho esse tipo de coisa muito bonito. Você parte de uma definição, é coerente com seus conceitos, e você encontra tudo aquilo que a gente usa para descrever. Então, colocando num gráfico só, a gente tem essa expressão para aceleração, eu posso escrever isso, eu vou deixar para vocês, tá certo? E está aqui indicando a aceleração. Opa, vocês não estão vendo. Isso aqui, encontrar essas expressões, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Antes de eu voltar para elas e sair, para deixar vocês fazendo, que eu vou conversar com o Douglas. Eu vou... A aceleração, assim como a velocidade muda de direção em cada ponto, a aceleração sempre muda em direção em cada ponto, mas sempre aponta para onde? Para o centro. Tá certo? Isso é muito importante. Então, pessoal, vou deixar para vocês pensarem um pouquinho como encontrar essas expressões. Tá? Eu vou travar a aula aqui. Eu preciso só de 2 minutos que eu preciso conversar com o professor Douglas. Só um instante. Vamos pensando nisso. Pessoal, para a gente encontrar essa expressão aqui, basta a gente lembrar que velocidade é R ômega. Então, você pega essa expressão, isola R, dividido por... perdão, eu quero me livrar de ômega, não é R. Eu isolo ômega. Velocidade dividido pelo raio igual a ômega. Aí, com isso, eu isolo ômega. Aí, com isso, eu volto para essa expressão. Aí eu tenho aceleração igual a menos velocidade ao quadrado dividido por R ao quadrado vezes módulo de R vezes R.
cancela, cancela, e a gente tem a famosa menos v quadrado sobre o raio. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma pausazinha até 12h30. A gente tem aula até mais 1 hora de aula depois disso, para eu organizar aqui a minha mesa para a gente começar a outra parte. Tá bom? Podem beber água e relaxar um pouco. Agora a gente vai finalizar de movimento circular uniforme. A gente viu o movimento circular uniforme, a gente vai avançar um pouquinho mais e a gente vai expandir o nosso... A gente vai expandir a nossa maneira de ver o mundo agora. Tá certo? A gente vai pegar os casos mais gerais e ver por cima como é que fica. Tá? Então vamos lá. Então, olha só, retomando o que a gente viu agora há pouco, a gente viu na aula anterior, tá? O que nós vimos. Eu vou introduzir 2 conceitos que a gente já conhece, vocês já devem conhecer, tá? E vou fazer a ponte desse conceito com o que a gente viu anterior. Quais são os conceitos? O conceito de período e o conceito de frequência, tá? Vocês vão usar mais isso em Física 2, mas é importante a gente ter uma noção agora que às vezes vai ter alusão a isso em algum enunciado. Então, o primeiro deles, o conceito de período. É o tempo necessário para dar uma volta completa na circunferência. Certo? E a frequência é o número de períodos completos para realizar, número de períodos completos realizados num segundo. Tá bom? Período. Perímetro dividido pelo tempo, que efetivamente, do ponto de vista prático, é o módulo de R sobre a velocidade vezes 2π, que dá o nosso famoso 2π sobre ômega. E a frequência, ao invés do período, é ômega sobre 2π. Tá certo? Ômega, de novo, é velocidade angular ou frequência angular. Com isso colocado, a gente pode começar a avançar numa visão que é o seguinte. Se a gente sabe que o módulo é constante de R, a gente pode fazer uma descrição puramente angular do movimento circular. O que eu quero dizer com isso? Pensem o seguinte. Eu estou numa situação de movimento circular uniforme, onde eu sei que o módulo de R é uma constante, ou seja, vai ter sempre o mesmo valor. E eu sei também que ômega é outra constante, definido como ômega dθ dt. Ora, pessoal, com isso a gente consegue achar, por exemplo, eu posso falar para vocês, olha, vamos explorar um movimento circular uniforme regido da seguinte maneira. Dado um ômega, encontre os valores para θ. Eu vou partir dessa expressão. Ômega dt igual a dθ.
integral de θ0 a θ de ômega dt de 0 a t. Lembra, ômega é constante, vai para fora da integral. Tá aqui, eu tenho uma função para a variação de θ. Com essa função, eu consigo achar para qualquer instante de tempo qual que é o θ. Com o θ, eu consigo encontrar qualquer valor de posição para qualquer valor do módulo de R, do vetor R e do vetor velocidade. Lembra? Movimento circular uniforme. Raio é constante, velocidade é constante também, um módulo, né? O módulo de R é constante e o módulo da velocidade é constante, ou seja, se eu for calcular o vetor, eu preciso saber essa expressão aqui. Por que eu preciso saber essa expressão? Ou melhor, por que basta eu saber essa expressão? Olha só. Só para relembrar vocês, ou a gente, o vetor R é igual ao módulo de R, cosseno de θ de t na direção I, mais módulo de R, seno de θ de t na direção J. Velocidade menos ômega módulo de R, seno de θ de t em I, mais módulo de R, cosseno de θ de t na direção J. Aí, com essa expressão aqui, eu consigo determinar o vetor R e o vetor velocidade em qualquer instante de tempo. Só isso, pessoal. Por isso que é interessante trabalhar com variáveis angulares a partir de agora. Porque a gente sabe que o módulo, eu vou reforçar isso direto, o módulo de R é constante, o módulo da velocidade é constante para o movimento circular uniforme. Movimento circular. O famoso MCU. Perfeito? Que não tem nada a ver com Marvel Cinematic Universe, tá? Mas sim movimento circular uniforme. Tá bom? Opa, não, aqui. Eu só quero chamar a atenção que eu consigo fazer um paralelo entre as grandes escalares, S de t, S0 mais VT, e angular, ômega 0 mais ômega t. Professor, o que é um ômega 0? Está aqui. O meu movimento não começa no eixo X, começa com um ângulozinho. Tá bom? Eu sugiro, vou reforçar de novo, assistam aquele material que eu deixei disponibilizado lá no Moodle, tá certo? Para movimento circular uniforme. Ele está bem, é um material bom,
vai ajudar vocês. E, de novo, não abram mão dos livros. Aqui, eu vou um pouquinho além daquele material. Tá certo? A partir daqui, iremos nos aventurar em águas um pouquinho mais turbulentas. O que a gente vai falar? No fundo, a gente vai falar de movimento circular não uniforme agora. O que acontece com o movimento circular quando a gente tem R constante, mas a gente não tem R constante? E aí? Primeira coisa, o vetor posição e o vetor velocidade, eles não mudam. Lembra? No fundo, a dedução do vetor posição veio da gente fixar o módulo de R, e quando a gente derivou e encontrou a velocidade, o que a gente fez? A gente só impôs uma coisa: olha, R é constante, e ômega também, que a gente encontrou ômega ali dentro. Então, vocês vão ver que não muda nada. Vai ficar mais interessante aqui agora. Apesar das formas das equações não mudarem, o fato de termos velocidade diferente de uma constante leva a que o quê? Que ômega não é constante. Ou seja, ômega não sendo constante, quando eu for escrever a posição não muda, aqui em nenhum instante depende de ômega. O que a gente sabe é que aqui nós temos ômega é θ de t. Tá certo? Agora, sabendo que o ômega varia com o tempo, que não é mais constante, o vetor V vai ser eu tenho agora um ômega que varia com o tempo. Eu vou ter uma função para isso aqui. E mesmo isso variando do tempo, se você fizer um módulo disso, você vai ver que vai dar aquela cara. Perdão, isso aqui não é módulo. São os vetores. Você pega essa expressão e calcula o módulo da velocidade, a gente tem isso aqui. Tá bom? Como que isso vai se manifestar? É agora. Quando for calcular a aceleração do sistema, ou seja, a derivada da velocidade, esse termo aqui não vai mais sair para fora da integral. Se vocês lembram da transparência anterior, isso aqui sai fora da aula do pouquinho que a gente viu antes,
e a gente só derivava os termos de seno e cosseno. Agora não, a gente tem que aplicar uma regra da cadeia. Derivar isso aqui, e depois derivar tudo isso aqui. Fazendo isso, está aqui. A gente tem esses dois termos. Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Esse termo aqui a gente já identifica quem que é aceleração centrípeta, e esse aqui se torna aceleração tangencial. É o que faz o ômega mudar. Ômega mudando, o módulo da velocidade também muda. Não só a direção, mas o módulo da velocidade. Pessoal, esse porquê é para vocês tentarem enxergar vetorialmente que esse vetor ele é tangencial ao vetor posição. Ele é perpendicular ao vetor posição. Mais que perpendicular, mas não, ele é perpendicular ao vetor posição. Lembra? A aceleração centrípeta tem a mesma direção, mas sentidos contrários do vetor posição, e esse aqui, ele é perpendicular, ou seja, ele é tangencial à circunferência. Esse dθ de ômega, de ômega dt, a gente vai chamar de aceleração angular. A aceleração tangencial vai ter essa cara, R vezes alfa, menos seno de θi, mais cosseno de θj. Tá certo? Mais do que isso, se vocês olharem esse termo aqui e esse, vocês vão ver que a aceleração tangencial tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Vou mostrar para vocês. Só um instantinho. Olha só. Então, a gente tem a aceleração tangencial, menos seno de θ, cosseno de θ. Olha aqui. Menos seno de θ, mais cosseno de θ, ou seja, a aceleração tangencial tem sentido, né, pessoal? Para você mudar o módulo da velocidade, você precisa ter uma aceleração na mesma direção da velocidade. Ou seja, a aceleração tangencial dá conta do módulo da velocidade e a aceleração centrípeta dá conta da aceleração da direção. Tá certo? Opa! Verifiquem que esse valor de módulo é isso aqui mesmo, módulo de R vezes alfa. Opa! Eu vou deixar para vocês, isso eu não vou mostrar porque vai levar muito tempo, o caso mais geral. Quando a gente tem módulo diferente de constante, ou seja, o raio pode variar. E a velocidade também pode variar, não é mais constante.
a gente tem que a expressão da posição não muda, mas aí a velocidade vai mudar e a aceleração vai mudar também. Vocês já imaginam, já vou adiantar para vocês pensarem. A velocidade vai ganhar dois termos, que vai ser a derivada do raio em relação ao raio e a derivada com relação ao ângulo, e a aceleração vai ganhar um termo a mais, ou seja, vai ser três termos. Tá certo? Voltando para a cinemática, sabendo que a aceleração é dω dt, a gente fazendo aquela brincadeira com integrais, a gente encontra, então, que alfa ômega dt é dado por ômega zero mais alfa de t, igual àquela nossa expressão que a gente tinha para velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a posição angular, tendo aceleração, θ de t igual a θ zero mais ômega zero t mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Ou seja, a gente também pode ter uma versão angular de Torricelli, e o resto, perdão, e o restante, como vocês já imaginam, leva para a gente em exercícios parecidos de cinemática, que a gente tinha visto antes, só que agora para variáveis angulares. Por exemplo, eu tenho um disco que gira com aceleração angular de 3,5 radianos por segundo, tendo que a velocidade angular do disco é de 2, radianos por segundo e t igual a zero. Ou seja, estou dando um ômega zero para vocês. Qual que é o ângulo da rotação em 2 segundos? Ou seja, ele quer saber qual que é o delta θ depois dos segundos. E qual que é a velocidade angular depois de 2 segundos. E tem A. Eu quero saber qual que é o ângulo de rotação em 2 segundos. Eu vou pegar essa fórmula, passo dθ para o outro lado, ou seja, eu quero ΔT, faço substituição. 2 radianos por 2 segundos, 3 radianos e meio dividido por 2 vezes 2 segundos ao quadrado. Está aqui. Depois de 2 segundos, a gente tem 11 radianos, ou 1,75 revoluções, ou 630 graus. Aí fica tudo a critério de vocês, qual que vocês vão usar. Tem B, basicamente substituição de fórmula de novo. Eu só quero chamar a atenção para vocês que a gente não inventou nada, pessoal. Tudo que a gente fez foi consequência da nossa introdução, que falava, olha, vamos fazer uma descrição de um movimento sobre uma circunferência de raio fixo. Mesmo os casos mais gerais, naquele que o raio muda, a velocidade muda, a gente pode enunciar aquele problema como, olha, como que fica o movimento de um objeto que anda sobre uma espiral. No fundo, se eu falo que R varia com o tempo, eu estou descrevendo uma espiral. Tá bom? Fazendo uma compilação de tudo que a gente viu agora. Eu não chamei atenção, mas a gente tem o perímetro, que é dado pelo quê? O módulo de R vezes θ. É só lembrar, então, que o perímetro é 2πr. Se dá a volta, se dá a volta completa, é o θ. Lembra, tudo aqui em radianos, tá, pessoal? Só faz sentido se a gente fizer falar em radianos. Posição. Módulo de R, velocidade. Tudo em módulo, tá? Velocidade R ômega. Aceleração. Aqui eu tive um pouquinho mais de cuidado, porque a gente ganha um termo novo, que é aceleração tangencial. Onde a aceleração radial é o nosso bom e velho módulo dela, R ômega ao quadrado.
E a nossa aceleração tangencial, R alfa. Pessoal, a única coisa que eu quero que vocês tenham cuidado é quando a gente tem aceleração tangencial, a nossa aceleração ela não aponta para o centro mais. Se o corpo tem movimento retilíneo uniforme, ou seja, ômega é constante, nós temos só esse termo. Se a gente ganha aceleração tangencial, a aceleração resultante aponta para cá. Não aponta mais para o centro. Isso tem uma consequência importante. Vocês já pegaram... Quer dizer, vocês devem ter pego. Mas vocês já andaram na estrada e enxergaram aqueles restos de pneu na estrada, quando o pneu do caminhão estoura? Basicamente, um dos motivos dele estourar é isso aqui. Porque quando a gente tem... o pneu está novo, ou seja, a borracha está flexível, as forças internas da borracha, a característica da borracha, dá conta de aguentar quando o caminhão acelera ou freia, dessa aceleração apontando numa direção que é diferente do centro. Tá bom? Mas a partir do instante que a borracha fica velha, a borracha ela pode até aguentar compressão, mas ela não aguenta cisalhamento. Você sabe qual a diferença de compressão para cisalhamento? Ó, isso aqui é compressão. Cisalhamento é quando você aplica, ou seja, você aplica uma força de cima para baixo e provoca uma pressão. Cisalhamento é quando você pega e faz uma força assim. A borracha velha ela não aguenta cisalhamento. Ou seja, se ele acelera com o pneu velho, isso aqui vai provocar cisalhamento no pneu e, na maioria das vezes, o pneu faz o quê? Ele racha e estoura. Tá certo? Situação real. Vindo direto de cinemática. Tudo bem, você tem que falar de mais coisa, propriedades materiais, forças, mas a ideia é o quê? O que vai provocar o cisalhamento é essa força resultante que provoca essa aceleração. Ah, mas a gente não está falando de força. Tudo bem. A gente já conhece, só um instante. Por algum motivo, o Google Assistente adora participar das nossas aulas. Voltando para cá. Está aí um dos motivos para a gente ver por que tem tanto pneu. Você tem que fazer a manutenção dos pneus, mesmo de carro, mas eu falando de caminhão que ele sente acelerações maiores que as do carro. Tá bom? Aqui tem uns exercíciozinhos que eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu vou selecionar alguns e vou tentar gravar uns vídeos meus, tá? Mas se vocês forem olhar lá no Moodle, tem bastante exercício lá também, já resolvido na forma de vídeo. E é isso, pessoal. Eu achei que ia até as 3h30, mas a gente conseguiu terminar as duas, desculpa, as 3. Amanhã a gente vai começar a falar de uma coisa um pouquinho mais complicada, mas mais interessante, que é o quê? Que é o quê? Rotação de corpo rígido. Porque agora a gente só brincando com partículas. Mas a gente mas nós já somos crianças crescidas, a gente sabe tratar com corpos extensos formados em muitas partículas. E para isso a gente precisa da descrição de rotação em torno de um eixo. Tá bom? Por que é importante? Vão aparecer conceitos interessantes. Momento angular, esse tipo de coisa. Hoje a gente está sendo muito interrompido. Tá? Pessoal, descansem, tenham as aulas que vocês precisam ter. Aproveitem esses 30 minutos para darem uma relaxada e amanhã a gente se fala. Tá bom? Alguma pergunta? Está gravando. É a minha filha. Está aqui. Tem uma pergunta, doutor. Pode falar.
Para enviar CCH para o senhor, é só para mandar no teu e-mail? Se quiser para mandar uma mensagem privada no Telegram também, mas também pode ser e-mail. Tá, mas era para só mandar o link, no caso, Qual o link? do vídeo? Ah, tá, não, não. Tá, quando vocês forem entregar o trabalho, você me manda pelo Telegram, Ah, tá. No tá? privado mesmo. Você vai gerar um documento PDF, nesse documento PDF vai ter o link para os vídeos, tá? Se eu quiser clicar no PDF, eu clico, mas se quiser mandar também o link separado, fica à vontade. Só uma coisa, não manda o trabalho pelo Telegram para eu deixar ele registrado no meu e-mail. Eu vou criar uma pasta para o trabalho de vocês, tá? Ah, Porque às tá. vezes fica mais fácil para dar algum problema no celular, aí vocês mandam o trabalho pronto pelo Telegram. Aí se quiser Tá mandar o bom, link só para dar beleza. uma olhada, aí sim, você manda pelo Telegram sem problema nenhum. Ah, tá. Beleza, professor. Só isso a dúvida, no caso. Tranquilo. Pessoal, eu ainda não corrigi a prova, tá? Então saibam, a nota que está lá não é a nota final ainda, tem que revisar. Tá certo? Abração, pessoal. Até mais. Até, professor. Até mais, professor.